Fala, seus premoderneiros! Ó, videozinho extra aqui, só pra gente conversar um pouquinho sobre o evento que vai rolar aí na Polar esse domingo, tá? Então, a galera organizou aí o Tribal Wars, né? Um evento que fez sucesso ano passado. A gente começou com uma brincadeira aí, a gente no WhatsApp conversando, pô, a gente podia fazer decks baseados em criaturas, né? Em tribal e tal. E aí já tava rolando na gringa alguns eventos, né? Então a galera chegou. Na verdade, a galera sugeriu esse nome, mas a gente viu que já existia. Tribal Wars, né? É bem legal. E foi bacana. Ano passado a gente juntou, acho que deu uns 20 players mais ou menos. A galera comprou a ideia e vou mostrar um pouco de como é que vai ser esse ano, tá? Tivemos algumas mudanças aí. Chamamos esse evento da Revanche. E vamos lá. E a ideia aqui não é ser o deck mais ferrado, o deck to beat, né? Tem até a galera que quis isso. Mas o legal foi ver a galera fazendo os decks cada vez mais criativos e diferentões, né? Nossa famosa groselha. Aí o nome aí da galera, da nossa crew aí. Esse deck então, as regras, né? O básico, um x1 suíço, 4 rodadas. Um x1 porque teve um tribal nos Estados Unidos que eles fizeram em trios. Isso aí talvez é uma coisa que a gente vai fazer no futuro. Porque como era uma primeira vez, a gente optou por fazer um x1 mesmo. E mais trios é uma ideia interessante que a gente está tentando ver, talvez faz aí para um outro evento. Então tem que ter, seu deck tem que ser composto de 14 criaturas, tá? A gente está vendo 14, 16, mas fechou 14. E aí tem que ser a criatura da tribo que você escolheu ou que faça menção. Então os exemplos clássicos aí é o Eremita Demente com os esquilinhos. Então o Eremita é um elfo, mas ele pode usar no deck de esquilo, né? Se o seu tribal for esquilo. Se fosse um tribal de elfo, aí você não poderia usar ele, porque os esquilos não tem nada a ver com os elfos, né? Então é mais ou menos isso. Tá aí escrito 100 mana dorks, porque a gente achou que precisaria ter os dorks nos decks para poder dar uma balanceada, criaturas muito fortes, por exemplo, um custo muito alto, um tribal de dragão, por exemplo, precisaria de ter uma Birds ali, um Elf Llanowar. Então a gente tinha autorizado 6 dorks para poder montar os decks. Depois a gente viu que não precisa e fica até mais interessante assim, o cara tem que quebrar mais a cabeça para fazer os decks, tá? Por ser um deck que você tem que construir praticamente do zero, né? Um deck não tier, vamos dizer assim, para não ter que comprar as cartas e gastar dinheiro com um deck que talvez você vai jogar uma ou duas vezes, pelo menos no evento, a gente abriu proxy para tudo, né? E a gente vai ver, mas no final das contas a galera acaba gostando tanto que compra o deck, é baratinho a maioria das cartas, né? A não ser que você queira, sei lá, fazer um deck todo de dragão foil, aí vai ser caro. Mas vamos lá. E a gente criou dessa vez a regra tribal. Só existe especificamente para esse tipo de campeonato. O que ela diz? A criatura que entrar em jogo, sendo de ela de outra tribo, sem sinergia com a tribo escolhida, é sacrificada. Na verdade, não precisaria ter essa regra se todo mundo prestasse atenção e fizesse o deck build certinho, né? É porque teve algumas pessoas que se usaram de artimanhas para poder botar coisas que não poderiam ter. Um exemplo é o Decreto da Justiça, onde um deck tribal de soldado criou anjo, ou um deck de anjo criou soldado, e aí ficou meio esquisito. A gente, para não ter que banir o decreto, criou essa regra, tá? E aí, é claro, já veio gente me falar, poxa, mas aí você pode abusar desse mecanismo, né? Tem que escrever que a criatura não pode nem ser castada. Só que se você parar para ver a regra principal do deck build, não ter essa criatura no deck, né? Uma criatura de outra coisa. Então, é isso. Se porventura alguém esquecer, a gente não vai ficar checando o deck de ninguém, a galera tá lá pra se divertir. Se descer um bicho lá e falar, ó, isso não é da tribo, aí vai ter que sacrificar, né? Tipo isso. A banlist segue a banlist normal do Premodern, só que a gente acrescenta uma banlist a mais, né? Tudo, por exemplo, praga fabricada, que ia ser 100% em todos os sideboards, a gente precisou banir. Então tudo que gera efeito em muita criatura, a gente tirou, tá? E aí cartas staple também, que são muito fortes, que não fazia sentido, porque acaba que os decks iam ser montados em torno delas. Então, Survival, Humility, Show and Tell, Dreadnought, Yes Cradle, então Reanimate, a gente não quer, né? Meu tribal é dragão,
Meu tribal é anjo, mete 4 acroma, 4 coisas e reanima, entendeu? Então a ideia é não ter um deck tier 1 jogando aí. E aí, cartas muito fortes também de tribos muito específicas, porque se você para pensar, o Goblins é um tier 1, né, do formato, então não dá para ter Lacaio, Sharpshooter e até outras coisas a mais, né? Aqui depois a gente acrescentou Ring Leader e tudo, então só dá uma olhadinha aí na banlist aí depois certinho, cartas muito fortes ou que fazem efeito global muito quebrados a gente tirou, né? Aí foi a atualização também, tiramos o Devour, né? Não faz sentido ser um deck de combo. Enfim, só dá uma olhada aí que a ideia é isso. E pode ser que a gente acrescente mais coisa ou retire algumas coisas nos próximos. E aí a gente vai seguir. A gente está aceitando sugestões também. Quem quiser trocar uma ideia. Vou botar aqui vários exemplos de decks aí que o Ricardo montou. Quem está no grupo lá do WhatsApp viu que ele montou uns 77 decks aí. Pelo visto ele gostou muito do formato. E só exemplos aí para quem tá ainda sem criatividade ou mesmo quiser jogar com um desses decks aí, ele vai levar, viu? Tá até shieldado, ele falou aqui. Então quem tiver sem deck, quiser uns decks desses legais aí, pode falar com ele que ele empresta. Então o Pink Wind Knights aí, só de cavaleiros. Usa o Cursed Scroll. Basicamente um Pink Wind, né? Bem legal esse deck aí, bem forte, inclusive. GW Beasts, aí o Anuridio, a besta ali que diminui o custo, e os clássicos aí Balor e Blastaderma. Five Colors Livers, então o Fractus voltou forte aí nessa vez. A gente tinha banido o Fractus Cristalino e ninguém fez deck de Fractus, né? A gente tirou o banimento dele para ver se alguém se animava de montar. Pelo visto, o Ricardo se animou. Doubt, bem forte também, de sombra, né? Então, deck aí porrada para você baixar as sombras o mais rápido possível e bater. Aí você tem os counters ali para dar uma segurada, descarga de mão. A Tog, aí eu critiquei ele que não tem uma Togatog, mas ele falou que não colocou porque ele não tem. Então, ficou com os Atogs ali e um Fling ali para poder finalizar. Mono Red Dragons, usando aí Dragão de Shiva, Wildfire e o vermelho ali para poder dar uma controlada. Snakes on the Field, muito legal isso também, de cobra, usa Riverboa, Ofídio, a Mystic Snake para counterar e counters e magias azuis ali para dar uma segurada. Rebeldes aí, sem Lincive, né, que aí seria demais, mas bem forte também, boleador e todos o arquétipo aí do Rebels. E uma menção honrosa aqui é o grande campeão de 2024, o nosso brother Pedrão, que montou nada mais nada menos que um deck tribal de Evolutor. Exatamente, você não ouviu errado, Evolutor, né? São essas criaturas aí que, dependendo do tipo de mana que você usa para castar, ou tem, eles vão ganhando. Então, eles vão ganhando habilidades. Então, os bichos ficam tudo 4/4, lifelink, voar, atropelar, não sei o que. E, basicamente, o subtipo dele é Evolutor. Sensacional. E aí ele foi o grande campeão Groselha Master 2024. Que é o prêmio principal que todos almejam. Se não almejam, deveriam almejar, tá? Nada de querer ficar em primeiro. Tem que ganhar o Groselha Master. Independente da sua classificação, o prêmio é concedido ao deck mais criativo, tá bom? Então queremos ver o Groselha Master desse ano, pelo menos desse dia. Beleza, galera? É isso, então não vamos esquecer. Domingão, então, a partir das 2 horas lá na Polar.